Olá, meus queridos alunos, como estão vocês? Vamos fazer a correção da prova de Direito Constitucional. Você que é meu aluno, que não é meu aluno, não interessa, quem fez a prova, não é? Então vamos dar uma olhada na prova de escrevente técnico judiciário de 2018. Deixando bastante claro que esta prova do interior, ela nos ensina muito se comparada com a de julho de 2017. Mas isso a gente vai conversar em outros papos, não é? Será que a banca mudou? Será que a banca não mudou? Você pode estar assistindo esse vídeo em 2034, é sempre a mesma coisa. O pessoal sempre fala que a banca... E é normal, a gente muda mesmo, né? Todo dia, né? Normal. Vamos lá, pessoal? VUNESP, eu serei o mais prático possível na correção. Farei um pouco acelerado, haja vista que não é uma aula tradicional, legal? Mas é importante você que não é aluno, de repente conhecer um pouco da metodologia do NEAF, que é uma escola preparatória para concurso público, que tem um índice de aproveitamento no concurso do Tribunal de Justiça acima da média. Podemos afirmar com tranquilidade que somos o primeiro em aprovação desse concurso. Não creia em mim. Vá sempre aos grupos, tem um grupo no Face de quase 50 mil pessoas e aí vocês lá vão ter bons relatos. De acordo com o texto expresso na Constituição Federativa do Brasil, é correto afirmar que a lei, olha o que ele fala aí, ó, a lei penal sempre retroagirá, seja para beneficiar ou não o réu. Gente, que história é essa, né? A lei penal, ela não retroage, a menos que seja para beneficiar o réu. Então essa história de falar sempre retroage, seja beneficiando ou não, está fora do baralho. A lei regulará, sempre fazendo a leitura, galerinha, apesar de óbvio isso, ó, sempre fazendo a leitura com o complemento. A lei regulará, a lei deverá, a lei, tá vendo? Aí sim. A lei regulará a individualização da pena e adotará, dentre outras, a perda de bens. Olha, caiu uma baba, tá aí, ó. A lei regulará a individualização da pena e adotará, dentre outros, perda de bens. A gente até brinca nesse dispositivo que as penas que ninguém quer, né, ó, não haverá penas de morte, só em caso de guerra, caráter perpétuo, trabalhos forçados, banimento e cruéis. O policial militar fala, mas não pode ter essas penas? Não pode. Morte só em caso de guerra e tal. Aí eu pergunto, o PM vai ficar? Não. O PM fala, não quero trabalhar mais. O PM pede para sair. A gente brinca assim. E ao lembrar do privação e restrição de liberdade, a multa, o perda de bens, prestação social alternativa e suspensão e interdição de direitos. Então, de maneira que a resposta está morta, letra B, de Bosque. Mas a letra C deverá punir o ato atentatório a liberdades com penas restritivas de direito. Gente, geralmente você pode ter pena de prisão restritiva de liberdade, enfim, então a Constituição não fala isso, né? Então, está errada a letra C, né? A lei deve punir atentatório à liberdade com pena restritiva de direito? Não. Assegurará aos autores de inventos industriais privilégio permanente? Gente, toda hora os caras perguntam a mesma coisa, hein? No artigo 5º, inciso 29, diz que a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário. Temporário. Olha o que fala na D, permanente. Na letra E, poderá excluir da apreciação do Poder Judiciário lesão, ameaça de direito? Não. O princípio da inafastabilidade da jurisdição, que pode cair na próxima prova. O princípio do amplo acesso ao judiciário, duplo grau. Quando a gente fala, a lei não excluirá a inafastabilidade do Poder Judiciário, olha lá, a lei não vai excluir da apreciação lesão ou ameaça a direito. Portanto, a resposta é letra B, de bola, sem mais delongas. Ok. Vamos para a segunda questão. Salvo em caso de guerra declarada nos termos expressos da Constituição Federativa do Brasil, não haverá apenas... Gente, pelo amor de Deus, ele dei 2 questões na mesma prova sobre isso aqui. Prova é inteligente? Não, né? Nenhuma prova é inteligente. Então, portanto, toma cuidado. Você tem de aprender o que exige a prova. Ah lá, ridículo.
é óbvio que é morte, né? Então, pelo amor de Deus, salvo em caso declarado, é que pode haver pena de morte. Sem comentários, né? Vamos para a próxima. No que diz respeito à nacionalidade, aqui vai dar pau, aqui vai dar pau. Eu estou gravando este vídeo, David, depois do gabarito oficial. Na verdade, a gente grava até antes, né? Depois, quando sai o gabarito oficial, a gente olha se está tudo certinho, para não dar nenhum problema. Mas se houver alguma anulação, de repente você está assistindo isso e fala, já anulou. Então depois você vê, eu não vou esperar a anulação. No que diz respeito à nacionalidade, o que a banca deu? A banca deu o seguinte. Naturalizado pode ocupar o cargo de ministro do STJ. O senhor concorda? Eu dou isso em sala. Não há aluno meu que nunca tenha ouvido isso. O grande problema é que eu acho que aqui podemos ter uma tese para recurso. Ué, o senhor ensina isso? Calma, desculpe a tosse. Primeira coisa, vamos analisar as erradas. Porque o grande problema vai surtir aqui, ó. Então vamos eliminar essa e essa. O nato não pode ter declarado a perda de sua nacionalidade. Galerinha, existe um dispositivo que fala assim, ó. Será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que o primeiro caso tiver cancelada a naturalização por sentença judicial em virtude de atividade nociva ao interesse nacional. Isso aqui, se ele cancelou a naturalização, é para o naturalizado. Agora, reparem que eu continuo, ó. Será declarada a perda da nacionalidade quando ele adquirir outra. Quando você, brasileiro, adquire outra, você perde a sua, salvo se reconhecimento da nacionalidade originária pela estrangeira, salvo se você adquiriu, adquiri, mas salvo se você te for imposto por uma norma estrangeira, como condição de permanência no seu território, exercício de direitos civis, jogador de futebol adquiriu outra nacionalidade, mas foi para jogar bola. Jogar bola é profissão, acredite nisso. Jogar futebol foi para exercer os seus direitos e, portanto, aí ele não perde. Porque olha o que ele fala, ó, será declarada a perda se ele adquirir outra, salvo nos. Ou seja, se ele adquirir outra e não tiver no salvo nos, ele pode perder ou não pode? Claro que ele pode, Jesus Cristo. Claro que ele pode. Então é óbvio que a letra A é carta fora do baralho. Eu falei baralho. Agora, veja a letra C. O nato pode ser extraditado em caso de envolvimento com tóxico, com tráfico ilícito de entorpecentes. Gente, pelo amor de Deus, o dispositivo no Word é um pouco, não é tão inteligível. Mas aqui não tem como errar. Nenhum brasileiro será extraditado, mandado para outro país para responder a um crime ou a um processo. Não. Salvo naturalizado. Se ele está dizendo salvo naturalizado, e eu vou dizer quais situações o naturalizado pode ser extraditado, de quem que ele está falando no início? Do nato. O nato é nosso. Ele é podre, mas é nosso. Os Estados Unidos querem a cabeça de um bandido aqui no Brasil. Você pega e fala, ele é nato, vai responder aqui. Tá bom? Legal. Agora, o naturalizado. Olha, pensa assim, ó, antes da naturalização, em crime comum, antes da naturalização, ele é nosso? Não. Então pode. Depois? Não, porque daí ele é nosso. Agora, se ele estiver envolvido com tráfico, o naturalizado, aí pode. E se for antes? Pode. Se for depois? Também pode. O naturalizado. Aí eu pergunto em sala de aula, perguntei no dia D, não acredite em mim, olha no material. Dia D é um dia de véspera, uma semana antes da prova, tal. Que, aliás, a maioria das questões, eu não vou ficar falando, isso foi dado no dia D, isso foi dado no dia D, parece coisa que todo cursinho faz, né? Faz o seguinte, pergunta para quem fez o diabo do dia D, pergunta para quem tirou mais de 90% da prova, se foi ou se não foi conversado, tá bom? Eu pergunto, e se o nato tiver envolvido com tráfico? Aí os alunos, antes, depois, não pode. Foi isso que a prova fez. Foi isso que a prova fez. Foi isso que a prova fez. Então, não pode ser A e também não pode ser C.
O naturalizado pode ser extraditado pela prática de crime de furto após a naturalização. Lembra que eu falei crime comum antes? Após? Errado. Só pode ser B ou elefante. O aluno calmo estava assim na prova. Aí apareceu essa porcaria. Eu entendo que ele tenha dúvida. Mas caramba, agora tem que entrar com recurso. Cai Conselho da República para você? Não. Ah, professor, mas também não cai o STJ. Calma. Calma. O aluno pega e fala, peraí, em algum momento ele está tentando falar do ministro do STF, ele tem de Senado, mas o ministro do STJ não. Aqui dá um problema. Eu vou tentar ser o mais didático possível. Não sei se eu vou conseguir. Todo mundo sabe o que é nato, está lá no artigo 12 da Constituição, isso aqui não é aula de constitucional. É uma correção de questão que presume que você tenha um conhecimento razoável já da matéria. E se não tem, arregaça as mangas, meu irmão. Muito bem. Existem cargos privativos de nato. Mas eu pergunto, a Constituição é só o que cai no seu edital? Professor, eu não entendi essa sua indagação. Filhinho, isso é o edital. No caso do escrevente, é o artigo 5º ao 13, 37 ao 41 e o artigo 92. Agora eu pergunto, a Constituição é só isso? Claro que não. Ela vai lá do 150 artigos e tal. Então eu pergunto para vocês, há mais coisas do que está aqui, mas a prova deve ficar no que está aí. Legal. O que é nato aqui? Ele fala dos ministros do STF. Quando eu explico isso em aula, o que eu falo? Para ser presidente e vice-presidente tem de ser nato? Nato. Para ser presidente da Câmara tem de ser nato? Nato. Para ser presidente do Senado tem de ser nato? Nato. Para ser ministro do STF tem de ser nato? Nato. Aí eu falo o que na aula? Pode ver qualquer aula minha. Para ser ministro do STJ precisa ser nato? 1000 vezes a gente fala isso. Não, não precisa. Só que eu falo isso para contrapor o que cai na prova. Olha bem. Por quê? Eu acho... Professor, mas dava para responder. Aí é que dá pau. Eu até uso em alguns materiais um quadrinho onde eu falo exatamente de quem não precisa ser nato. Tá lá, todo mundo tem esse material. Legal. Agora o problema é o seguinte. Existem espalhados pela Constituição outros casos. Por exemplo, Conselho da República, você tem lá 6 cidadãos natos. Realmente precisa ser nato no Conselho da República. O que deixaria a letra E fora do baralho. Porque o naturalizado pode ocupar cargo no Conselho da República? Não, mas você não precisa saber. A resposta, na minha opinião, não poderia ser E, porque daria fora do edital. Professor, mas deu letra B. Gente, a maioria dos meus alunos acertaram a letra B, tá bom? Os caras acertaram. Só que se você errou, por favor, dá para discutir? Eu acho. Pelo seguinte, professor, vamos supor, você vai dizer para a banca, olha, vocês perguntaram se o naturalizado pode ocupar cargo de ministro do STJ. O que o aluno teria de saber? Ah, o artigo que cai na prova. Qual que cai na prova? O 12, parágrafo 3º. Então, portanto, está dizendo que precisa ser nato aí? Não, então pode ser naturalizado. Isso é verdade? É, só que tem um problema. Tudo bem, o naturalizado pode ocupar. Agora, eu pergunto, e se tivesse assim, ó? Olha isso, ó. O nato pode ser presidente do TSE? Não, precisa ser nato para ser presidente do TSE. Ah, então, isso está num dispositivo que diz o seguinte, que no TSE, os ministros, o presidente e o vice, saem do Supremo. Se eles saem do Supremo, eles são natos, mas daí estaria fora do edital. Então, eu entendo que, como a prova não pode ir além, ela só pediu um artigo do Judiciário, que é o 92, acho possível discutir sobre a letra B. É forçar a amizade? É. Não sei se eles vão anular. Me perdoe. Mas, coloque isso, que há casos de natos, além daqueles dispositivos que estão na Constituição, e a prova extrapolou de tal. Eu acho que a ideia passível de recurso seria essa. Me perdoe.
Nos termos da Constituição, vambora. Olha que graças a Deus, eu estou olhando aqui porque eu sempre olho e vejo aquilo que foi dado. Meu Deus do céu. A gente fez um belo dia D, viu? Parabéns toda a equipe. Vamos lá. Por isso que o dia D lota, né? Vamos lá. O servidor público da administração direta, autárquico fundacional investido no mandato de prefeito será afastado do cargo, sendo-lhe vedado optar pela remuneração? Gente, você sabe muito bem que se você for servidor e for eleito mandato eletivo federal, estadual, distrital, afasta do cargo emprego e função. Se for prefeito, afasta, e escolhe. Fez assim também aí? Se for vereador, tiver horário, pega os dois. Se não tiver horário, regra do prefeito. Qual é a regra do prefeito? Afasta e escolhe o que é melhor. Que história, então, de falar que é vedado. Portanto, letra A está fora. Letra B é vedada a acumulação remunerada de 2 cargos públicos de professor, independentemente de haver compatibilidade de horário. Ei, pera lá. É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade de horário, observando a questão do teto, né, do 37, e 2 cargos de professor, ou um professor com outro técnico ou científico, ou 2 cargos ou empregos privativos de profissionais da área da saúde com profissões regulamentadas. Então, é óbvio que a letra B de bola também está fora do baralho, porque ele fala, independente de haver compatibilidade, tem de observar a compatibilidade de horário. O servidor público estável, diz a letra C diz a letra C. O servidor público estável perderá o cargo em virtude de sentença judicial ou administrativa que prescindem de prévio processo, né, prescindem de processo prévio em contraditório. Prescindem é o que dispensa. Prescinde, ele usa de propósito aí para você. Você acha que ele é bobo? Ele usa isso aí porque você, ó como o cara que colocou letra C errou. E a gente fala isso em aula. Prescindem, lembra o quê? Que precisa de, né? Mas não é. Prescindível é aquilo que é dispensável. Imprescindível é aquilo que é obrigatório, né? Por exemplo, o amor é imprescindível. O ódio é prescindível. Então ele está dizendo aí que pode perder o cargo sem processo prévio, contraditório. Está errado, e nós sabemos disso, que o artigo 41 fala que pode se perder, em virtude de sentença judicial transitada e julgado, mediante processo administrativo em que seja assegurada a ampla defesa, procedimento de avaliação periódica de desempenho na forma de lei complementar, assegurada a ampla defesa. A letra D também, tudo está fora. Agora falta a D. Se não for a D, é a E. Os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e Executivo não podem ser superiores ao Poder Judiciário, quando na verdade o Poder Legislativo e do Poder Judiciário não pode ser superior ao Executivo. Sabe como eu lembro disso? Eu lembro do presidente olhando para os 2 chefes do Legislativo e do Judiciário. O cara do Executivo, o presidente da República, falando assim, ó, homem tem essa mania, o de vocês não pode ser maior que o meu. Entendi. Olha lá. Os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Judiciário não podem ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo. Nos resta apenas a letra E. Os proventos de aposentadoria e pensões, por ocasião de sua concessão, não podem exceder a remuneração do respectivo servidor no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão. Artigo 40, parágrafo 2º, ipsilíteres, do jeito que está lá. Portanto, um abraço. Vamos para outra questão. São assegurados, nos termos da Constituição, a categoria dos domésticos. Bola cantada, falei, pisei, cantei, joguei purpurina e lantejoulas para dizer, amigos, vai cair a minha tabela do artigo 7º. Por quê? Porque no artigo 7º existe um rol de direitos, um rol exemplificativo, um rol de direitos dos trabalhadores urbanos e rurais. Urbanos e rurais, que por vezes nós temos que saber se às vezes estende aos domésticos, se às vezes estende aos servidores. Senhores, o que ele perguntou? Ele perguntou qual desses estende aos domésticos. O piso salarial será ele? Não! Não é a jornada de 6 horas? Olha aí a jornada de 6 horas. Não!
Quem diz que alguns direitos estendem aos domésticos de forma clara e depois teve uma emenda aumentando, é o próprio parágrafo, tá, do artigo 7º. Mas voltando, não é a participação nos lucros? Será que é a participação nos lucros? Vamos ver. Não é, olha lá, não tem o okzinho lá, não é. Não é a participação nos lucros. Caramba, então será que é a proteção em face da automação? Só pode ser. Olha aí, ó, é a proteção, não é a proteção em face da automação. O direito que se estende aos domésticos é o reconhecimento de convenções e acordos coletivos de trabalho. Olha lá, ó. Esse se estende, olha aqui, ó. Ó. Opa, opa. Ó. Ó. E o que eu falei em sala de aula no dia? Hein? Quem estava aqui? Lembra de você, garoto, que estava do lado direito, olhando para mim no dia D? Então, quando eu fiz essa pergunta, piso salarial, se estendeu doméstico ou não estendeu doméstico? Então, e todo mundo me achou louco, né, como estão achando agora. Então, tá aí, ó. Senhores, resposta letra E de elefante. Mais uma, conforme dispõe expressamente o texto, o que são gratuitas? Quais ações? Ora, o artigo 5º diz, são gratuitas as ações de habeas corpus e habeas data e os atos necessários ao exercício de cidadania na forma da lei. Portanto, letra A de amor. E acho que a última questão em relação à ação popular. Todo mundo sabe que quem pode entrar com uma ação popular não é qualquer pessoa, é qualquer cidadão. E ele visa anular o quê? Um ato lesivo ao patrimônio, ou que a entidade do Estado participe, a moralidade administrativa, né? Às vezes você quer discutir, por exemplo, a questão da moralidade administrativa, o meio ambiente, a nomeação da Cristiane Brasil lá, pode ser, o meio ambiente, ao patrimônio cultural, histórico. Se você não tiver má fé, você fica isento de custas e de ônus de sucumbência. Legal? Por isso que a resposta foi, serão devidas as custas, quando comprovada a má-fé do autor. Mas, professor, lá está dizendo que ele fica isento. Então, se ele fica isento, se ele não tiver sido comprovada a má-fé, se tiver comprovada a má-fé, ele não fica isento. É só ler o contrário, como a gente faz em toda aula. Portanto, toda a parte de direito constitucional devidamente corrigida com aquela questão do naturalizado, que a gente vai ver se pode ou não ter recurso. Nós vamos tentar ver o que é possível fazer. Não poderia terminar sem antes agradecer aos meus alunos, seja os alunos que detonaram a prova, seja alunos que estão tristes, que de repente estão tentando mudar. Eu queria deixar um recado hoje de um aluno que tirou 96. Ale, não deixa ele falar uma coisa para a sua turma. Insiste naquilo que você fala. Galera, o próximo concurso pode ser meu, porque eu sou aquele cara que te mandou um inbox, disse aqui o menino, com 76 na capital e triste pra caramba, não tinha coragem de falar pra família. O corte foi 81. E agora eu tenho 96. E ele falou, agora eu não quero falar pra família, porque eu vou esperar a digitação e tal. Isso é muito bonito, tá? Senhores, quem não tem cicatriz, não tem história. É importante bater, levantar, sacode a poeira e vamos embora. Fiquem com Deus.